Há cerca de 10 anos, em 2014, meninas da escola de Chibok foram sequestradas no norte da Nigéria. Celebridades, estudantes e Michelle Obama aderiram à campanha Tragam Nossas Meninas de Volta. Mas nunca houve manifestação ou hashtag semelhante para pedir Tragam Nossas Crianças Judias de Volta nos Estados Unidos da América. Existe um motivo para isso. Judeus não contam. Não aos olhos dessas mentes deturpadas nos campi americanos. Fui para Israel assim que pude, após as atrocidades do 7 de outubro. Passei os 6 meses seguintes lá. Acho que uma coisa diz respeito aos terroristas e outra às vítimas. Sobre os terroristas, eu diria que, embora eu tenha coberto muitos conflitos e visto bastante maldade humana, o que os terroristas do Hamas fizeram no dia 7 de outubro foi um nível de depravação que me chocou. Quando falo sobre o nível de depravação, é em parte pelo fato de que, não apenas pelas atrocidades que cometeram, quero dizer, no kibbutz, nas vilas, nas comunidades, na fronteira com Gaza e na Festa Nova, onde centenas de jovens foram assassinados. Tem algo sobre isso. Eu vi todos os vídeos das atrocidades, não apenas o vídeo de 47 minutos que assisti logo depois, mas muitas pessoas compartilharam comigo outras coisas que são impublicáveis, impossíveis de serem transmitidas, e ouvi muitos testemunhos de sobreviventes e de outras pessoas. E acho que, além da pura violência física do nosso povo, os estupros, atirarem mulheres nas partes íntimas na festa, as decapitações, cortar a cabeça das pessoas com um cutelo e assim por diante. Acho que além disso, né, o que me chama a atenção, o que me chamou a atenção é que eles tinham orgulho do que estavam fazendo. Agora, isso é algo que muita gente já fez muitas coisas terríveis. Raramente vi alguém tão orgulhoso do seu mal enquanto o cometia. Os terroristas da sétima transmissão gravaram em vídeo com GoPro muito do que fizeram e estavam completamente tomados pelo mal. Algumas pessoas já devem ter ouvido o relato do jovem terrorista que liga para os pais em Gaza e diz: pai, eu matei 10 judeus com as minhas próprias mãos. Coloca a mãe no telefone. Acho difícil lembrar de muitos casos na história em que pessoas cometeram atrocidades e ainda ficaram absolutamente jubilosas com isso. 2 meninos cujo pai foi morto na frente deles no quarto seguro, e um dos meninos perdeu a orelha e o outro perdeu um olho, e eles estavam cambaleando pelo quarto. E os terroristas que acabaram de matar o pai deles entram e pegam comida da geladeira. E um dos meninos diz ao terrorista: essa comida é da minha mãe. O terrorista perguntou: onde está sua mãe? Quero ela também. Então, um nível de maldade que é algo que precisa ser pensado e, claro, enfrentado. Acho que a segunda coisa que eu diria é a resposta notável do público israelense. Israel não é como Grã-Bretanha ou Estados Unidos. As ameaças estão muito próximas. Talvez sempre estiveram. Mas os primeiros a responder, as pessoas que foram pegas de surpresa naquele dia, não foram apenas vítimas, mas muitos deles foram heróis extraordinários. Estou pensando nas pessoas que largaram tudo, dirigiram para o sul, pegaram algumas armas e lutaram pelas próximas 48 horas. Um amigo meu deixou uma mensagem de despedida para a esposa e filhos ao viajar para o sul, certo de que não sobreviveria. E salvou muitas vidas. Pessoas de todas as idades e, de fato, de todas as origens. O médico muçulmano com quem conversei, que foi pessoalmente usado como escudo humano pelo Hamas, pessoalmente usado como escudo humano, e que salvou vidas. Penso nos homens drusos com quem conversei, que serviam comida nas festas e conseguiram por entender árabe. Eles ouviam exatamente o que acontecia. Eles são homens notáveis e o país está repleto, na minha opinião, de pessoas assim. Então essas são as duas coisas que mais se destacam. Estive em Gaza várias vezes e vi a resposta das forças de defesa de Israel na tentativa de resgatar os reféns e capturar ou eliminar todas as lideranças do Hamas.
E eu vi o mundo perder a simpatia por Israel. Eles perderam a simpatia praticamente desde o primeiro dia. Certo. Quero voltar a esse assunto. Você já respondeu sobre o cálculo moral várias vezes, mas preciso perguntar novamente porque é obrigatório. Se os israelenses perderam 1.200, qual é o número em que eles realmente podem não continuar a guerra por mais tempo? Parece que, na resposta a Israel, vamos colocar dessa forma, a resposta internacional com o Tribunal Penal Internacional, o Tribunal Penal Internacional, apresentando acusações contra Benninghout e o primeiro-ministro Netanyahu por atrocidades. Eu não sei quais são os números reais porque a imprensa, curiosamente, de forma irrefletida e sem questionar, parece estar nos dando números fornecidos pelo Hamas. Mas são milhares de pessoas que foram mortas em Gaza que são civis e não membros do Hamas. Certo, só diga mais uma vez, o cálculo moral. Bem, a primeira coisa é que eu refuto a ideia de que uma guerra iniciada por um inimigo como o Hamas só pode ser respondida até um certo nível de baixas. Certo? Eu refuto essa ideia. Não acho que seja algo que a Grã-Bretanha ou os Estados Unidos tenham sido obrigados a seguir no nosso passado. Não acho que seja algo que tenhamos sido obrigados a seguir no nosso presente. Não faz muitos anos, quando ajudamos a arrasar a maior parte de Mosul para expulsar o Estado Islâmico de lá, as forças francesas, britânicas e americanas envolvidas não se preocuparam com o número de baixas e ninguém contou as vítimas. Até hoje não sabemos quantas pessoas foram mortas em Mosul, no norte do Iraque e nas fronteiras da Síria para derrotar o Estado Islâmico do Iraque e da Síria. Nós simplesmente queríamos pegá-los porque eles realizaram o massacre do Bataclan e muito mais. Só Israel parece ser cobrado por esse estranho padrão de proporcionalidade. Acho que questionei isso no início da guerra, quando um jornalista me perguntou sobre o tema antes de Israel agir. Respondi: se você acredita em proporcionalidade, as forças de defesa de Israel teriam que matar o mesmo número de crianças e estuprar a mesma quantidade de mulheres que o Hamas. Isso seria aceitável? Não. Os israelenses seguiriam algo tão grotesco? Claro que não. Então, qual é o cálculo aceitável? Como você disse, a maior parte da mídia internacional tem se baseado nos números do Hamas. Aliás, há um motivo para isso, que é o fato de que nenhuma mídia ocidental está em Gaza. Rory, vamos chegar a isso também. Não está lá. Eles mentem para o público, inventam e encobrem suas falhas jornalísticas. Na verdade, nem considero uma falha, nem culpo muitos deles. Então vamos falar sobre isso agora. Por que a cobertura é tão... vai de superficial a tendenciosa, até inexistente? Eu me lembro da Guerra do Iraque. Quando entramos no Iraque, John Burns, o grande jornalista, escrevia para o New York Times. Ele estava lá, no local. Ele escrevia. Era uma cobertura militar. Qualquer leitor do Times entendia os objetivos, entendia o progresso semana após semana. Não existe mais esse tipo de jornalismo. Por quê? Só há duas formas de estar em Gaza: incorporado às forças de defesa de Israel, como eu, ou com permissão do Hamas. O Hamas não é um anfitrião muito bom. Eles são anfitriões pouco confiáveis. Assim, a maior parte da mídia ocidental depende de jornalistas de Gaza, todos atuando sob restrições do Hamas e, em geral, provavelmente apoiando o grupo. E como resultado, o Hamas divulgou seus números. Eles anunciaram esse número de 30 mil pessoas há alguns meses. Depois disseram que esse era o número de vítimas. Não apresentaram nenhuma prova disso. E o mundo simplesmente repetiu esse número. Esse número foi reduzido pela metade. Foi mesmo? Nas últimas semanas, números mais oficiais, números melhores, foram divulgados por várias fontes. Nós dizemos que o número de 30 mil nunca foi verdadeiro. Mas, de qualquer forma, se você seguir os números das forças de defesa de Israel sobre o número de terroristas do Hamas que eles mataram dentro de Gaza e o número de civis inocentes mortos, mesmo se você considerar os números do Hamas, você está lidando com aproximadamente, e isso é um cálculo horrível, mas isso é guerra. Lidamos com cerca de um terrorista morto para cada civil. Os Estados Unidos, no campo, no Afeganistão, conseguiram algo como um terrorista para 3 ou 4 civis. Nós realmente não sabemos. Em Fallujah, como nós nos saímos? Não tão bem quanto os israelenses, então vale a pena refletir sobre isso por um momento.
A segunda coisa é que a cobertura, como já vi muitas vezes, a cobertura dos tiroteios é tão ignorante porque as pessoas repetem o que o Hamas disse em questão de segundos. No início do conflito, há um lugar chamado Shifa, às vezes é chamado de Hospital Shifa, mas seria mais conhecido como Quartel-General de Comando do Hamas Shifa. É um lugar que sabemos, por imagens de vídeo, câmeras de segurança, que eles levaram alguns dos reféns no dia 7 e não os levaram ao Hospital Shifa para tratá-los. O Shifa teve um foguete que caiu em seu estacionamento há alguns meses. E o Hamas imediatamente anunciou que era um foguete israelense que havia atingido o hospital e matado 500 pessoas. Observe, aliás, que os israelenses levaram meses para calcular o número exato de pessoas do dia 7 de outubro que foram mortas em Israel, porque é extremamente difícil. Eu estive nos necrotérios, eu vi os corpos, eu vi os restos carbonizados. Leva muito tempo para descobrir quem morreu em uma casa incendiada. Magicamente, o Hamas consegue fazer isso assim, de imediato, e apresentar um número redondo. Ah, mas depois que o mundo disse que os israelenses dispararam um foguete contra um hospital e mataram 500 pessoas, depois de algum tempo, com certeza, descobrimos que o foguete era da Jihad Islâmica, disparado de dentro de Gaza, que caiu no estacionamento do complexo Shifa. E pode ter matado algumas pessoas, mas não 500. Essa é a realidade diária de quem cobre esse conflito. Pouco antes de estarmos sentados aqui, as forças de defesa de Israel estavam em Rafah, operando em situações incrivelmente complicadas, com combates muito, muito intensos. Para resgatar os últimos reféns restantes e encontrar Sinwar, o arquiteto do dia 7, que quase certamente está escondido nos túneis sob Rafah. Pouco antes de estarmos sentados aqui, há uma indignação mundial alegando que os israelenses bombardearam indiscriminadamente um acampamento de tendas de palestinos. Agora, depois que essa mentira já se espalhou pelo mundo, descobrimos que o que aconteceu foi que ontem ou anteontem o Hamas disparou foguetes de dentro das tendas, em uma das áreas civis, e eles dispararam em direção a Tel Aviv. Agora, os israelenses localizaram as plataformas de lançamento e atiraram, e parece que o que aconteceu foi que munição e armas do Hamas explodiram como uma explosão secundária. Agora, de quem é a culpa disso? Todas essas mortes, na minha opinião, são claramente culpa do Hamas. Existe um custo para iniciar uma guerra, e não conheço nenhuma lei de guerra que diga que você pode começar uma guerra e massacrar civis em suas casas. Quando começa a perder a guerra que iniciou, você diz que é injusto. Nós não aceitaríamos isso em nenhuma outra situação, em nenhuma outra circunstância, mas são os judeus, então é diferente. Então, do que você viu em Israel para os campi americanos? Para os americanos, tivemos uma audiência no Congresso com a presidente de Harvard, a presidente da Penn, a presidente do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, e todas as três se recusaram a dizer de forma simples, direta e franca: todos os códigos morais proíbem defender o genocídio. Exatamente. Certo, temos isso. Temos manifestações pró-Palestina, do Rio ao Mar é o lema, manifestações e acampamentos em um campus de elite após o outro. O que está acontecendo, afinal? Deixe-me explicar da forma mais breve possível. As pessoas que estão atualmente nos acampamentos em apoio ao Hamas, porque é disso que se trata, eu vi essas coisas. Ouvi o que eles dizem. Eles apoiam o Hamas. Até eu, com meu olhar muitas vezes cínico sobre a desintegração do pensamento no Ocidente, fiquei um pouco surpreso com a rapidez com que adultos em campi americanos correram direto para os braços do Hamas. Mas tudo bem, lá estão eles. Eu faria a seguinte pergunta. Eu suspeito que você concordaria comigo, Pedro, que as mulheres em particular que estão protestando nesses campi, provavelmente há alguns anos estavam segurando cartazes dizendo: acredite em todas as mulheres. Você se lembra do acredite em todas as mulheres? Uau! Acredite em todas as mulheres parece ter um limite, parece ter uma barreira em volta, parece ter uma exceção, tem uma subcláusula. A subcláusula é, exceto mulheres judias. Há 10 anos, em 2014, meninas da escola de Chibok foram sequestradas no norte da Nigéria, onde também estive. Celebridades, estudantes e Michelle Obama usaram a hashtag Tragam Nossas Meninas de Volta.
Agora, me diga onde houve manifestações nos Estados Unidos da América de Camp a Hollywood, pedindo: tragam nossas crianças judias de volta. Há um motivo para não existir essa hashtag ou campanha. Judeus não contam. Não aos olhos dessas mentes pervertidas nos campi americanos. Agora, eles não sabem que são preconceituosos e talvez não saibam que são racistas. Mas já estivemos aqui antes, muitas vezes. Muitas pessoas não têm a intenção de ser más. Elas não têm a intenção de apoiar o mal, mas acabam apoiando o mal. E é isso que os estudantes de Columbia e de inúmeras outras universidades por toda a América têm feito. Então, O que estou dizendo é que parece que mais cedo ou mais tarde, a realidade, o mercado de trabalho, os pais, vão colocar esses jovens no lugar. Presidentes e conselhos entendem a necessidade de responder, mas você tem faculdades enraizadas, uma grande proporção delas. Bem, claro, e por causa da estabilidade no emprego, eles simplesmente vão continuar lá. Mas o que eu não entendo é qual é o mecanismo de transmissão intelectual aqui. Como você passa dos membros seniores das faculdades das grandes universidades de hoje, ou pessoas que foram formadas nos anos 60, como você vai de anti-guerra do Vietnã para pró-Hamas? Qual é a progressão intelectual que leva você de um ponto ao outro? também há uma questão moral óbvia. A questão intelectual é que muitas dessas pessoas acham que o trabalho delas é educar os alunos para que se tornem radicais. Entendi. Certo. Agora, muitos americanos, quero dizer, eu gostaria de uma limpeza tão grande na academia americana que o mercado de trabalho ficasse indisponível para eles no futuro. Muitas dessas pessoas não têm nada a acrescentar. Nunca tiveram nada a acrescentar. Eles ensinam estudos de ressentimento. Sempre esperei, como muitos com minha inclinação, que essas pessoas percebessem que não haveria empregos após gastarem $60.000 por ano aprendendo a ser amargas e estúpidas. Mas o corpo docente as incentivou, dizendo que suas opiniões importam e que são informadas. Digo isso da forma mais enfática possível. Esses estudantes são narcisistas do pior tipo, porque não são apenas narcisistas, mas narcisistas ignorantes. Quem acha que o gabinete de guerra de Israel, depois de um massacre do seu povo, deveria alterar sua política de guerra por causa de um bando de ignorantes em Colômbia que nunca viram uma guerra e nunca perderam alguém nela? Por que qualquer governo alteraria seu plano de guerra e faria seus generais pararem a guerra para resgatar seus reféns por causa de alguns estudantes em Berkeley? É absurdo. O que eles acham que estão fazendo? Quem eles acham que está ouvindo eles? Por que eles acham que são importantes? Eles sabem como limpar casa por casa em Rafa, trazendo os reféns de volta sem nenhuma baixa civil? Eles conseguem limpar grandes áreas de terreno com uma rede de túneis maior que o metrô de Londres? Eles sabem como encontrar bocas de túnel? Eles sabem como diferenciar uma boca de túnel armadilhada de uma que não está? Nenhuma dessas coisas. Eles não pensaram em nada disso. Então, esse é o lado do narcisismo e da ignorância. Mas o lado do mal é que, em vez de serem apenas pacifistas banais dizendo algo como por que eles não podem simplesmente ter paz? Que insight brilhante. Brilhante. Nenhum israelense jamais pensou nisso. Em vez disso, eles vão direto para apoiar o mal. Mas já vimos isso antes, Pedro. Vimos isso nos anos 60. Vimos isso nos anos 70. Houve gerações anteriores de pessoas na Alemanha, em toda a Europa e na América, que tinham uma ideia do que não ser. Não seja um nazista. Certo. Essa era a única filosofia política deles depois de 1945. E não é um mau ponto de partida. Não é um mau ponto de partida. Não seja um nazista. Essas pessoas até hoje muitas vezes se chamam de antinazistas, antifascistas. Bem, nos anos 70 e 60, muitas das pessoas que se orientavam dessa forma, e só dessa forma, acabaram, por exemplo, apoiando a Organização para a Libertação da Palestina, a Organização para a Libertação da Palestina, a Frente Popular para a Libertação da Palestina, mesmo quando estavam sequestrando aviões. E algumas dessas pessoas, tem um livro muito interessante sobre isso do Paulo Berman, algumas dessas pessoas envolvidas nisso, cuja única orientação era não vamos ser nazistas, não vamos fazer o que nossos pais fizeram na Alemanha, acabaram separando judeus de não-judeus em aviões sequestrados. Então, quando esses estudantes, hoje em dia, nos campi americanos, que acreditam ser antifascistas, acreditam ser antirracistas, essa é a única ideia deles. E eles agem como se fosse uma ideia extraordinária e disponível apenas para eles.
quando decidem que, para serem antinazistas, antiopressores, anticolonialistas brancos e muito mais, acabam apoiando, acobertando ou tentando ignorar o estupro e o massacre de judeus. Eles são os nazistas. Eles são os nazistas.